Muito bem, hoje a gente vai estudar as perguntas 18 e 19 do Catecismo de Heidelberg. Estamos dando sequência aos nossos estudos neste catecismo. Nós vimos anteriormente, nas perguntas 16 e 17, a respeito de algumas das características que precisam estar presentes em alguém que se propusesse a ser o nosso mediador. Uma vez, lembrando também que nas perguntas anteriores foi comprovado pela Escritura que nós não temos a menor capacidade de atender à lei de Deus, de cumprir a vontade de Deus, de obedecer plena e perfeitamente aquilo que Deus requer. Então nós estamos numa condição de miséria espiritual e precisamos de que alguém se interponha entre nós e esse Deus santo, justo, porque por causa do nosso pecado a sua ira está sobre a humanidade. Então vimos na pergunta 16, né, que nós precisamos de um mediador que seja um homem verdadeiro, seja 100% humano, mas que seja também justo, ou seja, perfeito na sua integridade, na sua capacidade de obedecer à lei de Deus. Na pergunta 17, nós vimos que esse mediador, ele além de ser alguém 100% humano e plenamente perfeito de acordo com a vontade de Deus, ele precisa também ser um verdadeiro Deus. Ele tem que ter uma natureza 100% humana, mas também tem que ter uma natureza 100% divina, para que possa conquistar a salvação por todo o povo de Deus, não só por si mesmo, não só para si mesmo, mas para todo aquele que participa ou que é eleito, escolhido pelo próprio Deus. Então, a pergunta que nós vamos estudar agora, a pergunta de número 18, é esta. Mas quem é esse mediador que ao mesmo tempo é verdadeiro Deus, homem verdadeiro e justo? Quem é? Quem é que reúne todas essas qualidades de ser 100% humano e perfeito, né? Um homem perfeito no sentido de perfeição moral à lei de Deus, e também a característica de ser 100% Deus, para que possa, por sua obediência e sacrifício, ou pelos méritos da sua obediência e do seu sacrifício, salvar a todo ser humano de todas as épocas por meio da fé. Quem é que reúne todas essas qualidades? E a resposta é muito, muito simples. A Bíblia diz que é o nosso Senhor Jesus Cristo que foi dado graciosamente para completa salvação e justiça. E aí nós temos diversos textos, dentre tantos que poderiam ser citados, que apontam realmente para o fato de que Jesus reúne todas essas qualidades. Então, primeiramente aqui, começando pela primeira carta do apóstolo João, capítulo 5, versículo 20, diz assim: também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado o entendimento para reconhecermos o verdadeiro, e estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então esse versículo nos mostra que Deus enviou o seu próprio Filho, né? E ele é verdadeiro Deus, ele contém essa perfeita divindade. Ele é o verdadeiro Deus e por meio dele nós estamos na verdade e nós temos vida eterna. O próximo texto é o de Romanos, capítulo 1, do verso 1 ao verso 4, que nos diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, a boa notícia de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito a seu Filho. Então, alguém que viria e que seria chamado de Filho de Deus, com respeito a seu Filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi
Então, este que veio para salvar, ele é o Filho de Deus, portanto, a sua natureza é divina, mas ele também vem segundo a carne, ou seja, ele tem uma natureza humana, que no caso é da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus com poder segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, quem é ele? Jesus Cristo, o nosso Senhor. Agora o texto de Filipenses, capítulo 2, do versículo 5 ao versículo 8, que diz assim: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, ou seja, ele sendo Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Ou seja, ele não considerou como estando se apropriando de algo que não lhe era próprio, que não era dele. Não, ele não julgou como usurpação, ele considerou ser ele, de fato, o Filho de Deus, né? E o que ele fez? Ele a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Então, esse Deus, Deus o Filho, ele se esvaziou não da sua divindade, mas se esvaziou da sua glória, assumindo então a forma de servo, a semelhança de homens, a figura humana. Versículo 8: A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então, este que é plenamente Deus, ele assume a forma também humana e passa a ter, portanto, as duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana. Agora o texto de Hebreus, capítulo 4, do versículo 14 ao versículo 16, diz assim: Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Então, o que eu quero destacar aqui no versículo 14 é que Jesus, o Filho de Deus, ele se tornou o nosso sumo sacerdote. E por que nós podemos e devemos confiar completamente no seu sacerdócio, na sua mediação para nos chegar a Deus? Porque ele é plenamente Deus, por ser filho de Deus, mas ele também é plenamente homem. Ele foi tentado, ele conhece as nossas fraquezas. A única diferença entre ele e nós é que ele não teve pecado. Agora vejamos no texto de Mateus, capítulo 1, versículo 20 até o versículo 23, o momento em que o anjo do Senhor fala com José. Diz assim: enquanto José ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que dela foi gerado é do Espírito Santo. Olha só, o que foi gerado em Maria, portanto vai ter uma natureza humana, vem do Espírito Santo, ou seja, a natureza divina. Versículo 21, ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Então ele vai ter um nome humano, um nome que aponta para a sua obra. Jesus significa salvação ou salvador. Versículo 22. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Versículo 23. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer o quê? Deus conosco. Então, este Salvador, que vem por meio de uma virgem, vem como um ser humano, ele é também Deus, ele é
o Deus presente. Jesus não é só o presente de Deus, ele é também o Deus presente, que vem ao nosso encontro para nos salvar. Agora, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, nós vemos acerca da divindade do mediador, do nosso Salvador. Diz que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, portanto, natureza divina. Agora, pulando para o versículo 14, nós vemos o seguinte, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então, natureza divina no versículo 1, assume a natureza também humana no versículo 14. Agora, de novo em Romanos, no capítulo 9, o versículo 5 diz assim, deles, ou seja, dos israelitas, são os patriarcas, e também deles descende o Cristo, ou seja, Cristo tem uma natureza humana, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Amém. Então, neste versículo, o apóstolo Paulo demonstra claramente a sua fé em Jesus como o Cristo que é descendente humano dos patriarcas de Davi, dos israelitas, mas também é um ser divino. Ele é chamado aqui de Deus bendito para todos sempre. No texto de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, nós vemos aqui que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, que é Cristo Jesus, homem. Aqui ele está enfatizando a característica humana de Jesus, mas certamente dentro de todo o contexto do pensamento do apóstolo, ele entende que este Cristo, este Jesus, que é homem, ele também tem parte na natureza divina. Ele é um com o Pai. É dele que procede o Espírito Santo. Ele é, portanto, parte dessa unidade que nós chamamos de Deus. Deus triuno. E agora, por fim, em 2 Coríntios, capítulo 5, nós vamos ler o versículo 21, que diz assim: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aqui, para enfatizar a segunda parte dessa resposta da pergunta 18, né, que nos foi dado graciosamente para completa salvação e justiça. Então, este que não conheceu o pecado, este que não poderia ser identificado como pecador, ele se fez pecado por nós, ou seja, ele assumiu os nossos pecados por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. É uma maneira de dizer que ele assumiu o nosso pecado e nos deu em troca a sua justiça. O nosso pecado foi imputado a ele e a justiça dele foi imputada a nós. Então, este Redentor, Mediador, Salvador, Jesus Cristo, que reúne a natureza divina e a natureza humana, ele assumiu o nosso pecado e a sua justiça foi imputada a nós. Por isso que nós podemos, todos nós, apenas nele, somente nele, recebermos a salvação e a vida eterna, uma completa salvação. Agora vamos à pergunta de número 19. E a pergunta é esta: como você sabe disso? Como é que você chega a essa conclusão? É claro, a gente já vem observando vários textos bíblicos que apontam para essa realidade, mas há algo aqui que a gente deve observar nessa resposta muito interessante. A resposta à pergunta 19, como você sabe disso, é a seguinte: pelo Santo Evangelho que o próprio Deus de início revelou no paraíso. Então,
houve uma revelação inicial lá no Éden. Depois, mandou anunciá-lo pelos santos patriarcas e profetas. Portanto, um segundo momento, uma segunda realidade. E o prefigurou por meio dos sacrifícios e das outras cerimônias do Antigo Testamento. Então, também em outro momento, em outro cenário, a pessoa de Cristo e todos esses seus atributos foram também expressos. E finalmente tudo isso se cumpriu no único Filho de Deus. Então, como é que a gente sabe que esse mediador tem todas essas características e ele então veio para nos dar plena e absoluta salvação? Por causa de tudo isso. São basicamente 4 etapas. A revelação inicial, ainda no Éden, o anúncio dos profetas e patriarcas, a prefiguração da sua obra nos sacrifícios e demais cerimônias do Antigo Testamento e, por fim, a própria vinda de Jesus Cristo aponta para tudo isso que nós estamos estudando. E aí eu coloquei aqui alguns textos com algumas descrições, ou alguns nomes, na verdade, entre parênteses, porque mostra a revelação de Cristo nos sendo dada em vários momentos no desenvolvimento da história da salvação. Então nós temos aqui em Gênesis capítulo 3, versículo 15, o que nós chamamos de proto-evangelho. O evangelho de forma embrionária. Veja que o capítulo 3 é exatamente o capítulo que é narrado a queda. É narrada a queda do homem em pecado. E veja, dentro desse contexto em que Deus está anunciando as maldições que viriam, é exatamente neste contexto que ele aponta uma esperança. Aqui no versículo 15, quando Deus está falando para a serpente, ele diz: porém inimizade entre ti e a mulher. Ou seja, inimizade entre a serpente, que é ali o próprio diabo, e a mulher. Aí ele diz assim: entre a tua descendência, a descendência da serpente, e o seu descendente, ou seja, alguém que viria da mulher, que seria inimigo da serpente. E aí ele conclui o versículo 15 dizendo: este descendente da mulher te ferirá a cabeça, ou seja, vai produzir uma ferida mortal em você, serpente, e tu vai também feri-lo, mas não vai ser uma ferida mortal, você vai lhe ferir o calcanhar. Então, ainda muito aparentemente obscuro, ainda não conclusivo, mas já nos dá indícios de que Deus está assumindo a responsabilidade de enviar por meio da mulher um Salvador que seria um ser humano, teria natureza humana e que pisaria a cabeça da serpente. Mais adiante, nós vemos no livro de Gênesis também, no capítulo 12, Deus chamando um homem para ter um relacionamento especial com ele, que é Abraão. Ele diz para ele sair da sua casa, da sua parentela, promete para ele ter uma descendência enorme, e aí ele diz no versículo 3, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então é uma promessa dada a Abraão, mas que não se conclui em Abraão, porque há uma promessa de uma descendência. E por meio dele, da sua descendência, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Então os olhos se voltam agora, vamos dizer que de Gênesis 1 até aqui, o olhar estava geral para todos os descendentes, quem vai ser esse que vai vir e vai pisar a cabeça da serpente? Agora, a partir de Abraão, os olhos se fecham, não em todos os filhos de mulher, mas em todos os filhos descendentes de Abraão. Na sequência, nós vamos ver aqui, no capítulo 26, que se fecha um pouco mais, agora na descendência de Isaac, né? Gênesis 26, versículo 4, diz assim, Deus falando com Isaac: multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus
e lhe darei todas estas terras, na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Então veja, aqui se afunila um pouco mais, porque Abraão não teve só Isaac como filho, ele teve outros filhos também. Mas o foco se fecha agora em Isaac e na descendência dele. Mais adiante se fecha um pouco mais, capítulo 28, versículo 13 e 14, aqui Deus repete as mesmas promessas para Jacó. Diz assim: perto dele estava o Senhor e lhe disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei, a ti e à tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra, estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Então ele repete a bênção para Jacó, ou seja, aquilo que era geral, uma promessa geral para todos os filhos de mulher, ele fecha um pouco na família, na pessoa de Abraão e na sua descendência. Abraão tem vários filhos, mas um só é o escolhido, é o filho da promessa, que é Isaac. Depois afunila um pouco mais para Jacó, porque Isaac não teve apenas Jacó de filho, ele teve Esaú também. Então, não é o filho da promessa, não é Esaú, é Jacó. E aí, Jacó ele tem 12 filhos e filhas, e na verdade tem um grande número de filhos, mas não são todos, né? Deus vai mostrar que o Redentor ele vai vir a partir de um deles especificamente, que é Judá. Onde fica isso mais claro? Em Gênesis capítulo 49. Gênesis 49, versículo 10, diz assim: o cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre os seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Então está falando que da família de Judá vai vir alguém que terá o cetro, ou seja, vai ser alguém que vai ter domínio, vai exercer autoridade, uma autoridade de rei, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Siló, uma representação aqui, sem dúvida, de Cristo como descendente de Judá, e que vai ter ali autoridade e domínio sobre os povos. Então, a coisa vem se afunilando, de Adão para Abraão, para Isaac, para Jacó, para Judá. E de Judá, quem vai ser? Bom, aí mais adiante nós vamos ver que vai ser de Davi. Observe aí em Jeremias 23, Jeremias 23, versículos 5 e 6, diz assim: eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo, olha só, levantarei a Davi, que é descendente de Judá, levantarei a Davi um renovo justo, e rei que é, olha só, não foi falado de cetro, de domínio, de obediência por parte dos povos, lá em Gênesis? Pois é, aqui, rei que é, reinará, e agirá sabiamente, e executará o juízo e a justiça na terra. Versículo 6, nos seus dias, Judá será salvo, e Israel habitará seguro. Será este o seu nome, com que será chamado Senhor, justiça nossa. Então, um texto absolutamente claro que mostra, não, agora é a partir de Davi. Olha para a descendência de Davi. É da descendência de Davi que vai vir aquele que vai pisar na cabeça da serpente, aquele que vai ser bênção para todas as famílias na terra, aquele que vai ter domínio, que vai ter o cetro nas suas mãos. Ele será um rei justo. Então, nós temos aqui uma sequência. Quando começa o Evangelho de Mateus, por exemplo, nós vemos ali a genealogia, mostrando a construção genealógica desde Adão até chegar em Jesus, passando por Abraão, por Isaac, por Jacó, por Judá, por Davi. Agora, em Atos, capítulo 10, versículo 43,
eu peguei esse versículo para mostrar, como diz aqui, que de Jesus Cristo, dele, todos os profetas dão testemunho de que por meio do seu nome, todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados. Então, peguei um texto para mostrar que todos os profetas, eles apontam para Jesus, para o descendente de Davi, trazem uma informação ou outra que se completam e resultam na nossa conclusão de que é Jesus o Salvador, o mediador que nos trará salvação. Agora, o texto de Hebreus, capítulo 10, versículo 1, que diz assim: ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que ano após ano perpetuamente eles oferecem. Peguei esse texto para mostrar que a lei apontava para a lei no sentido dos sacrifícios, de todo todo o cerimonial, tudo aquilo que era realizado para a adoração, né, de Deus por meio do povo de Israel, tudo aquilo apontava para uma realidade futura, para bens vindouros. Eles próprios não eram suficientes. E aí o versículo 10 complementa isso dizendo o seguinte, que ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecados. Perdão, eu li o versículo 11, né? É o versículo 10. Nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo uma vez por todas. Então, os sacrifícios todos, eles também, como está aí na resposta da pergunta 19, todos os sacrifícios apontavam também para alguém que faria o sacrifício perfeito. E este é, como está aí no versículo 10, o Senhor Jesus Cristo. Então, todo o ritual, todo o sistema sacrificial apontava para o Redentor, para Jesus Cristo. Agora, em Colossenses, nós vamos ver um outro aspecto daquilo que era realizado no Antigo Testamento, mais especificamente com relação às cerimônias. Colossenses capítulo 2, versículo 16 e 17 diz assim: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida ou bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Então todo o sistema cerimonial, todas as festas, todo o calendário, tudo aquilo lá apontava também para Jesus Cristo. Cristo é a realidade. Então, por meio de tudo aquilo do Antigo Testamento, nós somos levados a compreender que Jesus é o nosso mediador, o nosso redentor. E agora, por fim, né, em Gálatas capítulo de número 3, Gálatas capítulo 3, versículos 23 até o 29, nos mostra, né, dentre outros textos, o fato de que tudo do Antigo Testamento, tudo que foi profetizado, todos os anúncios, toda a história que foi escrita, que foi desenvolvida por Deus, tudo isso culmina em Jesus Cristo, né? Versículo 23 de Gálatas 3. Mas, antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, e nela encerrados, para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. Então, a lei foi como que um tutor, alguém que conduz, alguém que leva, que dá orientações até um estágio posterior, né? De maneira que a lei, versículo 24, nos serviu de aio, de condutor mesmo, para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. A lei nunca teve o objetivo de salvar ninguém, mas de conduzir os homens a olhar para Cristo e buscar nele salvação.
Versículo 25. Mas, tendo vindo a fé, já não permanecem ou já não permanecemos subordinados ao aio. Uma vez que Jesus Cristo vem, o aio ele não tem mais a sua função. Versículo 26. Pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Ora, nós não precisamos mais de um tutor, não precisamos mais de uma babá. Nós somos filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Versículo 27. Porque todos quanto fostes batizados em Cristo Jesus, de Cristo vos revestistes. Versículo 28. De sorte ou dessa forma, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Olha aqui a citação de Abraão, né? Então, quem está em Cristo, quem é beneficiado com as promessas dadas a Abraão, não são os filhos de sangue de Abraão, mas todos aqueles que creem em Cristo. Se nós somos de Cristo pela fé, também somos descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então, como é que a gente sabe disso? Por todo esse conjunto harmônico da revelação bíblica. Nós entendemos que Jesus Cristo é aquele que é anunciado desde o princípio para a nossa salvação. Por isso a gente pode entender que a Bíblia é a história da redenção. É a história de como Deus preparou tudo para a vinda de Jesus Cristo, seu Filho, como um ser humano, para nos dar completa e absoluta e irrevogável salvação. Então, terminamos assim a pergunta de número 19 do Catecismo de Heidelberg.